Há esperança para mim? Crônica 17. Correi de tal maneira. Parte 2. O que as pessoas pensam de você? Elas reconhecem em você alguém que contempla um galardão que é invisível aos olhos do mundo e corre a fim de alcançá-lo? Na crônica anterior, vimos que necessitamos correr a carreira espiritual de maneira que alcancemos o prêmio. A palavra de Deus reforça esse ponto quando, em Hebreus 12:1, diz: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tensamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui vemos que há uma carreira que nos está proposta. A nós cabe decidir se queremos ou não corrê-la. A Bíblia encoraja-nos a correr esta carreira com perseverança. Ela diz também que há uma nuvem de testemunha a rodear-nos. O que isso significa? Em Êxodo capítulo 13, versículo 21 a 22, vemos que o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem. Vemos então que as nuvens nos dão a direção que devemos seguir. E as testemunhas são aqueles que foram citados em Hebreus capítulo 11, versículo 2. Esses antigos foram os que correram de tal maneira a carreira que lhes foi proposta. E seu viver é um exemplo para seguirmos. Eles tiveram um viver de fé. Abel, o primeiro a ser mencionado, oferece a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Abel ofereceu a Deus o que Deus queria e havia determinado, isto é, obedeceu à palavra de Deus, ofertando uma ovelha, que demonstra que Abel sabia que era um pecador, necessitava do sacrifício para obter a aprovação de Deus. Caim ofereceu fruto do seu próprio trabalho, pensando que poderia agradar a Deus à sua maneira, dependendo do seu próprio esforço. Quanto temos de aprender com Abel? Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Hoje, apesar de vivermos na terra, temos de andar com Deus, vivendo no Espírito, buscando e pensando nas coisas lá do alto. Noé, divinamente instruído acerca do que aconteceria e sendo temente a Deus, preparou a arca. Hoje, somos divinamente instruídos quanto à palavra de Deus e nos alimentamos diariamente com o estudo da palavra. Muitos do que ganhamos da palavra ainda não se realizou, mas precisamos crer na palavra de Deus, não nos importando com a oposição que possa surgir. Abraão, quando chamado, obedeceu. O Senhor muitas vezes nos chama, mas quantas vezes obedecemos? Ele peregrinou numa terra alheia porque aguardava uma cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hoje vivemos como peregrino na terra? Ou estamos lançando raízes como se fôssemos permanecer por toda a eternidade neste mundo? Em Hebreus capítulo 11, versículo 13 a 15, lemos que todos morreram na fé, sem ter
obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, confessando que é um estrangeiro e peregrino sobre a terra. Porque os que falaram desse modo manifesta estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Que lição temos aqui? O viver deles manifestava o que estava em seu coração. Eles aspiravam a uma única pátria superior, isto é, celestial. Se estivessem ligados à sua pátria terrena, poderiam ter voltado, mas não voltaram. A que nós aspiramos hoje? Algo terreno ou algo celestial? Quantas vezes, quando enfraquecidos, desejamos voltar à nossa situação anterior, à pátria terrena? Precisamos ter revelação do destino que Deus preparou para nós, para que aspiremos sempre ao que é celestial. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas da que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele abandonou o Egito e não ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Aqui temos um exemplo forte e marcante. Quantas vezes, quando estamos em nossos amigos e colegas, preferimos não ser reconhecidos como filhos de Deus. Algumas vezes, os prazeres do pecado clamam mais forte em nosso interior. Precisamos ser despertados para correr adequadamente nossa carreira espiritual. Devemos alegrar-nos ao sermos conhecidos como cristãos, aqueles que correm uma meta sublime. Todos esses homens e outros citados em Hebreus 11 nos deixaram testemunho. Eles são as testemunhas que nos rodeiam e estão aguardando nossa parte nesta corrida. Corramos de tal maneira que alcançamos o prêmio. Lembre-se de uma coisa: o mundo não é digno de nós. Versículo 38. Frase de hoje: precisamos ter uma revelação do destino que Deus preparou para nós, a fim de que aspiremos sempre ao que é celestial.